ao anoitecer do primeiro dia da semana. Pela madrugada, algumas mulheres foram ao túmulo todas silenciosas. Era escuro e era ainda de madrugada. Quando chegaram ao túmulo, uma surpresa. Não sei se foi agradável surpresa, mas um susto imenso, grande. Elas viram, elas que haviam visto na tarde da sexta-feira, o corpo de Jesus ser ali depositado, lacrado com uma grande pedra, como se lacram as sepulturas. E de repente, entristecidas, estavam lá, túmulo aberto, pedra rolada, e o cadáver, onde estava? Não sabia. E a partir daqui, desse instante, o texto muda. E tudo se torna sinal de vida. Os passos que eram trôpegos, agora se tornam firmes, decididos. O que era medo, talvez se dê lugar a grandes interrogações, talvez cheias de esperança. E para lá vão os discípulos, Pedro e João. João, mais jovem, chega primeiro, entra. Depois chega Pedro, entra depois e ouve a confissão, o reconhecimento do apóstolo. O Senhor ressuscitou. Voltam para casa, alegres com a notícia, mas sem entender muito o que estava acontecendo. O medo tomava conta do coração de cada um. Todos eles assustados, ainda machucados com a dor que viveram na tarde da sexta-feira, vendo Jesus torturado, machucado, pregado cruelmente numa cruz, morto sem nenhum recurso. Por isto o medo tomava conta do seu coração. E de repente, ainda que as portas estivessem fechadas e as janelas trancadas, no meio deles, Jesus se levanta e diz a sua primeira palavra após ressurreição: a paz esteja convosco. Ressoa no nosso ouvido este mesmo texto do Evangelho que lemos no domingo da Páscoa. Com certeza ressoa ainda no nosso ouvido a voz firme, emocionada do cardeal Prevost, recém-eleito Papa Leão XIV, no dia 8 de maio, quando falou pela primeira vez do galpão ou do balcão da Basílica de São Pedro. A paz esteja com todos vocês. E lembrou, com toda clareza, esta é a primeira palavra, a primeira saudação de Jesus ressuscitado. Faz do ser humano novas criaturas. E depois um envio. Como o Pai me enviou, envio a vocês. Vão pelo mundo, numa multidão imensa, muitos rostos, como um corpo, muitos membros, que se unem de tal forma, que se integram, que buscam todos o bem daquele corpo. Cada um na sua função, na sua tarefa, na sua identidade, mas todos agem para o bem-estar daquele corpo. Assim nós, numa igreja maravilhosamente rica em diversidade, agimos no mesmo espírito, para construir o bem de todos. E nos entendemos, porque em Pentecostes, quando Lucas descreve, repetindo as cenas que nós lemos no livro do Êxodo, quando Deus entregou sua lei, os 10 mandamentos a Moisés, trovão, vento impetuoso, fogo, ali, Lucas vê
em Pentecostes, tudo isso acontecendo novamente. E traz na sua descrição a compreensão de todos os que ali estavam. Uma multidão imensa, que ele cita para lembrar que toda a humanidade ali estava. E se entendia tudo que os apóstolos falavam. Não era a língua de Babel. Em Babel, todos falavam e se desentendiam. Houve a desarmonia, o distanciamento, a desunião. E agora em Jerusalém, em Pentecostes, tudo é o contrário. Harmonia, integração, união, bem-estar. Porque esta é a obra do Espírito Santo, que nos fala, que nos leva a pronunciar palavras de uma língua nova, que todos entendem. Na verdade, a língua de Jesus, o amor. Todos nós somos capazes de entender um olhar fraterno, um aperto de mão amigo, um gesto acolhedor, um braço aberto a nos receber com alegria. Manifestam também a nossa linguagem de amor. Que o Espírito Santo nos conserve sempre diversos, maravilhosamente nesta diversidade, numa diversidade maravilhosa, e ao mesmo tempo integrados no amor, porque esta é a obra do Espírito Santo, qual a quem pedimos que venha, e que venha abundante, fecundo, para nos aquecer, para nos encorajar, para nos impelir, para nos colocar em saída, e assim nos tornarmos sempre, cada vez mais, testemunhas fiéis e vivas de Jesus ressuscitado. Amém.